Olá, gente. Tudo bem? Entrei 2 minutinhos mais cedo para dar tempo de todo mundo entrar na live. Olá, Elis. Tudo bem, prima? Boa tarde, gente. Tudo bem? 18 horas já é boa noite, né? Tô dando só uns segundinhos para mais gente entrarem. Hoje nós vamos falar sobre os temperamentos. Para quem não sabe, existem 4 tipos de temperamentos. Hoje nós vamos focar em um. Cada dia dessa semana nós vamos focar em um temperamento. Para que serve esses temperamentos? Boa tarde, Tati, Alexander, Tayane, Elis, Simone, tudo bem? É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada por estarem aqui, por estarem se propondo a participarem e me dando a oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho para vocês e adquirir conhecimento. Gente, eu não quero me demorar muito. Vocês me perdoam se tiver tendo algum tipo de barulho, mas sabe como é que é? A gente liga ao vivo, já aparece vários barulhos na rua, né? Hoje eu quero falar sobre os temperamentos, né? Nós vamos falar sobre os temperamentos. E o que é temperamento, o que são temperamentos, tá? Temperamentos são as características da nossa personalidade. Todo mundo tem temperamento, isso vem conosco desde que nascemos, nós não escolhemos, tá? Nós somos assim. Cada um tem uma personalidade, um é mais explosivo, o outro é mais calmo. E os 4 tipos de temperamento são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Hoje eu vou falar do sanguíneo. O sanguíneo muita gente diz que é sanguíneo, muita gente se autodenomina sanguíneo, quando na verdade as pessoas nem sabem muito bem o que é sanguíneo, né? Sanguíneo nem sempre é ser estressadinho, sanguíneo nem sempre é ser o nervosinho, né? Às vezes o sanguíneo vai muito além disso e é possível, tá? É possível nós juntarmos os temperamentos, né? Ou seja, é possível a gente ter mais de um temperamento, tá? Um temperamento sempre é o predominante, tá? Sempre é o predominante. Mas você pode ter 2, as características de 2. Você pode até achar características em vocês de 4 temperamentos.
Dos 4, olha, eu tenho um pouquinho do melancólico, eu tenho um pouquinho do colérico, eu tenho um pouquinho do sanguíneo, mas o meu predominante é o fleumático. Isso pode acontecer, tá bom? Então eu vou agora falar um pouquinho para vocês sobre o sanguíneo, tá bom? Tudo bem, gente? Boa tarde. Tô vendo que tem mais gente entrando. Não quero que ninguém perca nada. Boa tarde. Então, como eu estava dizendo, deixa eu ver a hora aqui. São 18 horas e 2 minutos, né? Eu não pretendo me prolongar nessa live. Eu pretendo falar um pouquinho sobre o temperamento do sanguíneo, né? E o que é o temperamento, quais são os tipos de temperamento. E conforme eu falei, temperamento são as características do nosso... As características, né, do nosso temperamento, as características do nosso comportamento. Tô dobrando aqui para não aparecer na tela. Temperamento são as características do nosso comportamento, ponto. Existem 4 tipos de características, que é o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Você pode ser um desses e você pode ser todos, um pouquinho de cada um. Eu tenho característica dos 4, mas você tem sempre o predominante. O predominante é aquele que você mais tem as características. E em todos os comportamentos tem as coisas boas e as coisas ruins, mas tem como a gente querer melhorar, né? É uma pergunta que eu sempre recebo. Tem como mudar? Tem como melhorar o temperamento? Tem, claro que tem. Basta você querer. Basta você querer melhorar o seu temperamento. Basta você querer melhorar o seu comportamento. E isso é treinar a mente, né? Você vai treinar a sua mente. Vamos lá um pouquinho. O que é o sanguíneo? As características. O sanguíneo, ele é contagiante, ele é extrovertido, ele é aquela pessoa que chega no lugar e ele é o centro das atenções, ele é líder nato, sabe? O sanguíneo, ele chega e ele... Oi, Fagner, tudo bem? Muito obrigada pelo seu apoio. Gente, o Fagner, quem não sabe, trabalha com educação financeira e ele é um excelente profissional. Inclusive, eu sou aluna dele, tá? E aí, voltando aqui. As características do sanguíneo. Ele é alegre, ele é otimista, ele é engraçado, ele não é geralmente tímido, ele é bem extrovertido, ele é muito centro das atenções. Sabe aquela pessoa que chega e todo mundo presta atenção nela, que conta piada, que te interrompe, você quer falar, você tá falando e a pessoa te interrompe, enfim, essas são algumas características, né, do sanguíneo. Ele é barulhento. O sanguíneo que não é barulhento, que não fala alto, é difícil de encontrar. Geralmente, sanguíneo, ele tem uma característica muito forte, aonde ele chega e ele realmente toma a atenção. As pessoas prestam muita atenção nele.
ele conta muita piada, ele gosta de fazer as pessoas rirem, ele gosta de estar ali no meio dos amigos e o que mais fala, o que mais, né? Ele é enérgico, ele é super, tem aquela energia, vamos sair, vamos fazer tal coisa, vamos. Só que o temperamento do sanguíneo, a gente também tem que entender que o temperamento do sanguíneo, ele é um temperamento que você tem que ter um pouco de cuidado, né? Por quê? Porque você que é sanguíneo, eu tenho uma característica de sanguínea também, de sanguíneo. O sanguíneo, ele é extremamente explosivo, tá? Ele é explosivo. E isso é bom? Não, isso não é bom. Você ser explosivo não é bom. Geralmente o sanguíneo não pensa na hora de falar, ele fala e depois, falei. Samara, minha amiga, um beijo, obrigada por estar aqui, tudo bem? E o sanguíneo, ele tem essa característica de ser explosivo, de ser inconstante emocionalmente. Uma hora ele tá sorrindo, outra hora ele tá chorando, outra hora ele tá gritando. O Alexander tá falando que tem alguma característica de sanguíneo. Então, o temperamento predominante seu é sanguíneo, Alexander. Muitas pessoas que eu conheço, que estão à minha volta, que eu consigo detectar essa predominância, né, de ser agitado. Você que é muito agitado, sabe? Isso é predominante do sanguíneo. Só que algumas vezes, em algumas situações e para algumas pessoas, o sanguíneo pode desenvolver também o egoísmo, né? Ele pode ser em algumas situações egoísta, mas isso não é por maldade, tá? Isso é algo que a pessoa não percebe, isso é algo que a pessoa não presta atenção, passa desapercebido, não é por maldade. Mas às vezes o sanguíneo, ele quer ser o centro das atenções, e aí ele não é, e você tá conversando, e aí ele vai e te corta, e aí você vai e não deixa ele falar, ele pode se explodir, sim. Isso tudo é característica do sanguíneo, né? É muito difícil uma conversa o sanguíneo conseguir ficar quieto, o sanguíneo conseguir ficar sem falar, o sanguíneo conseguir ficar sem dar a sua opinião, né? Olá, Isabel, tudo bem, meu amor? Muito obrigada por estar aqui. É um prazer ter todos vocês aqui. E o que é muito importante, né, que eu sempre digo, há a possibilidade, tá, de você conseguir dominar o seu temperamento ao invés de deixar o seu temperamento dominar você. Isso é muito importante. Você dominar o seu temperamento e não o seu temperamento dominar você. Por exemplo, vou dar um spoiler, o melancólico. O melancólico, ele gosta de se vitimizar, né? Uma característica ruim do melancólico, ele gosta de se vitimizar. E uma coisa muito boa, um adjetivo muito bom do melancólico, ele é extremamente perfeccionista. Aí se você for sanguíneo melancólico, olha o perigo aí.
Ao mesmo tempo que você é explosivo, aí você vai no meio do nervoso, você vai e começa a se vitimizar. No meio da briga, da confusão, você vai e começa a se vitimizar. Isso não é legal. Então, o que eu sempre digo é: domine o seu temperamento. Não deixe o seu temperamento dominar você, tá? Se você viu que você explodiu, se você falou sem pensar e você percebeu, na mesma hora, pede desculpa, se explica. Isso não é falta de caráter, não é. Isso é um temperamento. E a gente não escolhe o temperamento. O temperamento, ele já nasce conosco, né? E isso é algo que a gente não consegue mudar, mas a gente consegue controlar, tá? E existem muitos líderes sanguíneos e eu acho isso interessantíssimo. Existem muitos pastores sanguíneos, existem muitos patrões, empresários sanguíneos, e isso é bom, né? É bom a pessoa ser animada, extrovertida, colocar a equipe para cima, colocar a igreja para cima, colocar, né, as pessoas ali para cima. É muito legal isso. Só que a gente tem que tomar cuidado para não se explodir, sabe? Para não explodir, para não magoar, para tentar lidar com as pessoas, tá? E tentar escutar. Sanguíneo dificilmente consegue escutar. E outra característica do sanguíneo, ele dificilmente termina o que começou. Começa naquela empolgação, sabe? Oba, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai dar certo, e vamos fazer esse projeto, e aí chega na hora, perde, desiste no meio do caminho, vê que não está acontecendo do jeito que ele quis, e ele se desestabiliza emocionalmente, e aí perde tudo, entendeu? É muito, muito importante você finalizar o que você começou. Você pensar antes de fazer, porque o sanguíneo, ele dificilmente pensa, ele vai no calor das emoções e depois ele pega e no meio do caminho ele desiste porque não andou como ele quis. Então a gente tem que terminar o que a gente começou, isso é importante. Então também é importante a gente pensar antes de entrar em algum projeto, né? A Samara colocou aqui, muitas vezes o autoritarismo prevalece. Verdade, Samara, verdade. Só isso é algo constante, tá? O autoritarismo, a questão explosiva, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque não é legal ser autoritário, não é legal só você falar, não é legal só a sua opinião prevalecer, sabe? É importante nós pararmos para poder escutar o que a outra pessoa tem a dizer. E se possível for, se preciso for, se a outra pessoa estiver com a razão, você parar, pensar e mudar a sua opinião, mudar a sua rota. Por que não? Qual é o problema? Nós temos que lidar muito com a explosividade, tá? A explosão e a crise de ansiedade. Eu sei que ansiedade eu vou falar só semana que vem sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão.
Só que assim, os temperamentos, eles chamam um pouco da ansiedade. Um sanguíneo nato é um pouco ansioso, às vezes muito ansioso. Por quê? Porque ele quer as coisas do jeito dele e no tempo dele, sabe? E não é assim que funciona. As coisas têm o seu tempo certo de acontecer, né? Eclesiastes 3, há tempo para tudo, né? Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de falar e há tempo de calar, né? E o Fagner aqui tá falando, verdade, mudar de opinião é sinal de humildade. Com certeza, gente. Uma pessoa humilde não tem nada a ver com a classe social dela. Uma pessoa humilde, humildade é sinônimo de caráter, sabe? É lindo uma pessoa humilde, uma pessoa que não se acha melhor do que ninguém, uma pessoa que gosta de escutar as pessoas, que não queira ser competitiva, que não queira ficar competindo com a outra pessoa, porque a vida não é competição, né? Tem lugar para todo mundo, seja na internet, seja no trabalho, seja na família. Eu venho de uma família ao qual eu tenho muitos primos, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E eu me dou muito bem com todos, graças a Deus. O Fagner aí também é um exemplo. A família dele é bem grande, né, Fagner? E todos se dão muito bem, é muito bonito de se ver. Então, eu tenho certeza que no meio da nossa família tem o sanguíneo, tem o melancólico, tem o estressado, tem o explosivo, tem o apaziguador, tem o que quer ser ouvido, tem o que não quer ser ouvido, porque o melancólico não gosta de falar, o melancólico gosta de se esconder. E a gente entender a característica do outro, sabe? Nós temos que tentar entender o que a outra pessoa quer, como a outra pessoa é. Peraí, eu sou sanguínea, meu marido é melancólico, muito melancólico, e eu muito sanguínea. E o que eu fiz hoje antes da live? Chamei ele e pedi para ele me orar, me abençoar. Por quê? Porque isso significa que eu não sou melhor do que ele não é melhor do que eu. Nós somos um casal. Só que ele não gosta de aparecer. E eu, não é que eu goste de aparecer, mas eu gosto de servir. Eu gosto de trocar as figurinhas, sabe? Eu gosto de trocar conhecimento. Fagner tá falando, prima comigo mesmo, é verdade. São João de Meriti, Coelho da Rocha inteira é primo do Fagner. Mas é muito bonito isso, é muito bonito. Todo mundo se dá bem, todo mundo tem aquelas fotos de família inteira, todo mundo junto, todo mundo abraçado, todo mundo se amando do jeito que é. E isso é o mais importante, tá? O mais importante, se eu tenho um conselho de terapeuta que eu posso dar para você, que você me permite dar para você, domine o seu temperamento. Não deixe o seu temperamento dominar você. Se você viu que você magoou alguém, se você viu que você fez alguma coisa de errado, vá e peça perdão. Seja humilde, não se ache melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes uma pessoa sabe mais numa área, outra sabe mais na outra. E isso não é questão de estudo, sabe? Tem donas de casa, tem senhoras de 90 anos que você senta para conversar, que senta no meu consultório para conversar comigo. E é impressionante como essas senhoras têm
agrega no conhecimento, tem conhecimentos diferentes dos nossos, mas muitíssimos importantes. Avô, tio, sabe? Dificilmente você vê um casamento de 50 anos hoje, mas ainda tem. E se você for parar para conversar com essas pessoas, você vai ver o quê? A primeira coisa que elas aprenderam. É isso aí, Dona Célia. A primeira coisa que... Dona Célia é casada há muitos anos, tem um casamento lindo, e eu tenho certeza que não deve ser um mar de rosas, assim como o meu não é, o seu não é, o de ninguém é, mas é aprender. O segredo é esse, aprender com as diferenças. Se você for perguntar uma pessoa de mais idade, de maior experiência, ela sempre vai dizer: deixa pra lá, releva, porque a vida é assim, né? Nem tudo é a ferro e fogo. E hoje eu vim fazer essa live rápida aqui para falar sobre o sanguíneo, para quem é sanguíneo ou conhece algum sanguíneo absorver. Ah, mas eu não sou sanguínea. Tudo bem, amanhã eu vou falar sobre o colérico. Na quarta eu vou falar sobre o melancólico e na quinta sobre o fleumático. Provavelmente você vai ver um pouquinho, uma característica em cada temperamento, porque isso é super comum, né? Só que sempre tem o seu temperamento predominante. E tem os testes de temperamento, que no final, na sexta-feira, eu vou colocar aqui. Vou disponibilizar um teste de temperamento para você fazer. E o que eu quero com essa live é que nós possamos aprender qual é o nosso temperamento, para a gente poder aprender também o temperamento das pessoas que estão à nossa volta, amigos, funcionários, patrão, colegas de trabalho, familiares, pessoas da igreja, enfim, vizinhos, todos os lugares que nós vamos, tá? Pra gente aprender a como lidar com essas pessoas e a perdoar e a entender. Poxa, mas fulano explodiu. Ah, ele é sanguíneo, ele se descontrolou, foi sem querer. Deixa pra lá, apazigua, porque isso é muito importante. Uma pessoa tem que ser apaziguadora, né? E instável emocionalmente, né? O sanguíneo, ele é instável emocionalmente. Agora ele tá bem, depois ele não tá bem. Alguns são bipolares, outros não são só nervosinhos mesmo e não causam mal para ninguém. Mas vamos aprender a entender. Ah, hoje tá nervoso. Tenha calma com a pessoa, deixa ela quieta no canto dela. Se ela quiser desabafar, deixa ela desabafar. Nunca discuta com um sanguíneo quando ele estiver nervoso, né? E nunca, tá? Deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa se acalmar. E aí depois você vai lá e conversa com ela, entendeu? Minha sogra Marisa, minha sogra, beijo, sogra. Obrigada por estar aqui. E é isso, gente. Eu entrei nessa live, tá? Com pouquíssimas pessoas. Tô começando agora. Muito obrigada por quem esteve aqui. Se você tem alguma dúvida, me chama no direct. Estou à disposição. Lhe convido para participar da live de amanhã às 18 horas, que eu vou falar sobre o colérico, tá? E no final eu vou falar sobre os testes, alguns testes para você ver se você é sanguíneo melancólico, sanguíneo fleumático, sanguíneo colérico, melancólico colérico, fleumático melancólico, enfim.
e você vai acabar, eu te convido também a pesquisar, sabe, sobre o assunto, sobre o tema. É muito interessante você saber viver em comunhão, em sociedade, em viver com as pessoas que estão à sua volta e viver em paz, em harmonia e sempre entendendo o outro, tá bom? Obrigada, dona Célia, obrigada, Marisa, sogra, obrigada, Vanessa, André, obrigada, Fagner, obrigada, Samara. Samara é uma amiga querida que Deus colocou na minha vida há pouquíssimo tempo. Mineirinha, amo Minas Gerais, minha mãe é de Minas, era de Minas, né? Obrigada aos meus primos que entraram na live, Cíntia, Alexander, amo vocês. Obrigada ao meu esposo que está sempre ao meu lado, me apoiando. E a gente não é feliz sozinho, tá bom? Obrigada a cada um que participou, que eu não falei o nome, tá? E convido amanhã a estar comigo e aprender um pouquinho sobre o colérico, tá bom, gente? Vou deixar aqui a live salva. Se você quiser mandar para alguém, pode mandar, tá bom? Um beijo e muito obrigada por estarem aqui.